Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Devi Longaray. Queridos e amados irmãos, quero agradecer a Deus, a vocês pelas orações, vocês que têm orado em meu favor. Quero agradecer a Deus pelas orações de vocês e continuo orando por todos vocês. No meu momento especial de oração, eu sempre apresento cada um de vocês na presença de Deus. Passei uma semana dificílima, meus irmãos. Muito difícil. Estamos saindo de uma batalha muito forte no físico. Enfim, mas graças a Deus estou um pouquinho melhor agora, melhorando devagarinho, mas ainda tenho bastante peso na minha cabeça. Agradeço a Deus a vocês que oraram em meu favor, que me ajudaram espiritualmente, através das orações, dos jejuns, e também vocês que têm contribuído com o meu ministério. Minha gratidão a Deus, e falta-me palavras para expressar a minha gratidão e o meu carinho pelo apoio de vocês, tá certo? Hoje, meus irmãos, estava pensando, analisando ali enquanto eu passei alguns dias de cama, semana passada, praticamente toda ela, de segunda até sexta, e comecei a melhorar um pouco do sábado para cá. E eu estava pensando e lembrando, e eu disse, eu vou partilhar com os irmãos, quando eu melhorar um pouco melhor, eu vou partilhar com os irmãos a minha experiência que eu tive, uma delas, que me chamou bastante atenção. E eu quero compartilhar com um vídeo um pouquinho diferente com vocês. Eu estava me lembrando da fúria, como o diabo sempre teve uma fúria muito grande com o meu ministério, com a minha vida. Desde o meu primeiro dia de conversão. Sempre foi muito difícil para mim e minha esposa. Para mim, depois conheci, a minha vida sempre foi difícil nessa jornada do Evangelho. Quando conheci minha esposa, depois a gente aceitou a Jesus juntos. E daquele dia para cá, nós não tivemos um dia sequer que não tivéssemos embates e peleja. Porque eu sei que os cristãos vão dizer, eu também tenho. Não é isso que eu estou falando. Há cristãos e cristãos, e há pessoas que têm um embate mais travado no mundo espiritual, devido ao que Deus escolhe para ele, devido à sua vida que ele vai ter. Enfim, foi muito difícil, tem sido difícil, mas também em meio a essas dificuldades, Deus sempre se fez presente. Deus sempre estendeu a mão abençoada dele sobre nós e nos deu graça. Tem um versículo que marca muito minha passagem, minha vida, que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas o livra. Isso aí para mim é um versículo, é uma passagem que me fala muito ao meu coração. Outra parte é aquela que Jesus falou aos discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, eu me lembrando da fúria do diabo contra a minha vida e meu ministério. Sempre teve fúria contra minha esposa, meus filhos. Sempre foi um embate no mundo espiritual, com pessoas, invejas, ciúmes, pelejas, perseguições, isolamento, enfim, mal compreensão e tantas outras coisas que vocês podem imaginar. E no mundo espiritual, embate com o diabo na batalha espiritual. E coisas que o diabo e pessoas fizeram ao longo do meu ministério para que eu desistisse, para que eu me entristecesse. Eu estava me lembrando enquanto estava agora na cama, enfermo, semana passada, e eu disse, eu vou partilhar com os irmãos uma experiência que eu tive. O diabo sempre teve uma fúria muito grande com a minha mensagem. A minha mensagem, ela foi... O diabo tinha a fúria dela quando eu pregava em altares, quando eu ministrava em forma de estudo, e quando eu também pregava assim, que eu saía de igreja em igreja anunciando. Eu sentia a fúria no rosto de muitas pessoas. Quando ministrava, muitas pessoas tirou o culto, trocou a temática do culto. Muitas pessoas me tiraram depois de fazer a agenda. Eu me lembro que fui muito perseguido também no sentido de não receber agendas, de ser deixado de lado nas escalas semanais uma época por causa daquilo que eu pregava. Eu fui também, numa época, impedido de pregar, justamente por causa do sermão, que as pessoas estavam mentindo
para os dirigentes, para os pastores presidentes, para que eles não me colocassem. Até que chegou o tempo em que eu deixei de ser subordinado e passei a ser o responsável. Deus me honrou e aí as pessoas tinham que ouvir na marra o sermão porque eu era o responsável. Bom, em muitos lugares houve coisas lindas, outras resistências, enfim, mas o que eu quero dizer é que o diabo ele era tão furioso com a mensagem do Evangelho, mas tão furioso, que eu fui a primeira vez que eu perdi meus esboços, eu perdi todo o meu sermonário, de toda a dedicação da minha vida, desde o meu primeiro dia de auxiliar, as minhas anotações, que eu fui melhorando e ampliando e trabalhando e formando estudos e mensagens, sermãos expositivos, sermãos temáticos lindos que eu tinha. E eu me lembro ainda em vida, quando o pastor Luiz ele olhou os sermãos, mas isso eu era auxiliar, isso faz quase 30 anos, e ele disse: Levi, os teus sermãos é de uma riqueza que tu não tem noção. Eu andei muito com vários pregadores nacionais e internacionais, e andando junto com eles eu via eles elaborar, tive o privilégio de ver os sermãos de muitos pregadores, vi os sermãos do próprio Gilmar Santos, ainda no tempo que ele era um homem de Deus há muitos anos atrás, porque hoje essas pessoas tudo se corromperam. Mas o pastor Luiz comentando que os esboços meus era mais expositivo e mais temáticos do próprio Gilmar Santos. E isso que foi, na época que eu contei para os irmãos, que levou o interesse dele a querer me apresentar no Gideões Missionário, levar-me junto com ele, me dar uma oportunidade. Graças a Deus que isso deu errado naquele dia. Eu não sei o que aconteceu aqui em Voti, que aconteceu que eu não consegui viajar com ele lá para os Gideões em Camboriú. E acabei não pregando lá naquela oportunidade que ele ia me dar. E agradeço a Deus hoje por não ter pregado. Deus me poupou mais uma vez. Na época a gente não entende, no momento, mas depois a gente passa a entender as coisas. Bom, falando para vocês isso, porque ele disse: Levi, traz teus esboços lá que eu quero olhar. Daí ele olhou e fez essa referência. São muito temáticos. Bom, quantos esboços tu tem? Naquela época eu tinha 30. Eu só tenho 30. Levi, mas tu já pode começar a pregar até fora, porque tem pregadores que começou e quando começou uma carreira de pregação não tinha 10 esboços. Bom, aí ele deu o ok nos esboços, começou a me liberar para me pregar e tal. Mas quando eu estava eu tinha passado ao presbitério e eu estava com um caminhão de esboços, meu irmão. Mas eu tinha muita mensagem, porque assim, no começo da minha vida eu não conseguia pregar. E depois que, na minha vida espiritual, de tanto, eu tinha o dom da palavra, Deus tinha me dado, no primeiro dia que eu entrei na igreja, Deus me confirmou através de uma pessoa lá o dom da palavra. E eu tinha o dom da palavra e tudo, mas eu não conseguia expor minhas mensagens, não conseguia ganhar os sermãos. E quando eu fiquei enfermo, há uns 20 anos atrás, 25, que eu fiquei bastante enfermo, no meio daquela prova de enfermidade, Deus começou a me dar as mensagens em sonho. Deus me dava o tema, o versículo e a exposição da palavra em sonho. E aí Deus me chamava para me escrever. Aí eu escrevia e eu pregava na igreja e explodia. Os irmãos sentiam a presença de Deus, renovava as pessoas, batizava no Espírito Santo, era maravilhoso naquela época. Porque Deus me dava ali, dava um versículo e aí dentro do versículo, na parte A, B ou C, central do versículo, Deus me dizia: que tal o tema da mensagem? Aí eu pegava aquele tema e ele navegava comigo pela Bíblia, me dava 3, 4, 5 tópicos, fechando com aquilo ali. Aí eu escrevia, fazia introdução, começo, meio e fim, conclusão das mensagens e ia botando ali na pasta. E quando eu pregava, Deus verdadeiramente falava com as pessoas, porque era a mensagem revelada de Deus mesmo. E chegou o ponto que eu tinha acho que umas 300 mensagens assim. Por que eu digo para você? A fúria do diabo com aquilo que Deus me deu. E eu anotava com o maior carinho. E na época eu não tinha no computador. Naquela época a gente não valorizava muito o computador ainda. E eu devia ter aquilo no HD, para mim, ou escrito em 2 cópias. E eu carregava com orgulho, feliz daquilo, eu carregava tudo aquilo na maleta. E, para minha surpresa, eu fui uma vez em uma igreja muito grande em São Leopoldo. Eu e o colega meu fomos lá naquele culto ministrar na vida de algumas pessoas. E as minhas mensagens foram roubadas naquele dia. Roubaram as mensagens, roubaram a carteira, roubaram tudo. Eu disse: Deus do céu,
O que uma pessoa pode ter de interesse, eu não tinha dinheiro na época, né? Sofrido, como hoje não tem, e levar as minhas mensagens. Eu chorei porque aquelas mensagens valiam mais do que dinheiro para mim, não tinha dinheiro que pagasse aquele sermonário, escrito, grifado, com caneta grife, com tema, meu Deus, preparada no papel para botar em cima do altar e pregar, enfim, cheio de pontos de interrogação e adendos que eu tinha feito. Perdi. Fiquei decepcionado. Uma semana, tinha prometido para mim mesmo que não ia mais pregar. A ação do diabo contra o sermonário. Tá? Aí eu disse, Deus, eu não vou mais pregar. Como é que eu vou agora, como é que eu vou pregar campanhas, digamos assim, essas campanhas que eu digo não é campanha de dias, mas assim, ficar ministrando 2, 3 dias direto num lugar, um sermão atrás do outro, estudo, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí fiquei decepcionado, meus irmãos. Então eu queria participar com você, para você ver a fúria do diabo com o meu ministério e com o meu sermonário, com aquilo que eu prego. Mas, naquela época era novo, eu tive faz uns 20 anos, uns 22 anos que eu perdi o primeiro sermonário. E eu sempre fui muito assim, muito dedicado com as coisas de Deus. Eu tinha orgulho de ter um sermonário, eu tinha orgulho de ter o dom da palavra, eu tinha orgulho de pregar, eu tinha orgulho, um orgulho, claro, não um orgulho besta, né? um orgulho santo, se é que se pode dizer que existe, um orgulho de usufruir e possuir aquilo ali. E eu, uma semana que eu tinha perdido, eu triste, ali passou uma semana, 2, 3, de repente Deus começou a me dar as mensagens minhas que eu tinha escrita, começou a me devolver os temas, e eu comecei a recuperar todos os temas que eu tinha perdido, recuperei na mente. Só nunca mais consegui expor a mesma padrão de mensagem, mas eu consegui recuperar o tema. Daí, claro que não ficou enriquecido, que nem era aquela riqueza dos primeiros dias, mas eu consegui recuperar. Bom, resumindo, aí passou-se uns 5 anos, eu já estava com mais um, porque eu nunca parei com mensagem, eu já tinha acho que o dobro daquilo. Porque hoje, se eu for olhar nas pastas, eu tenho mais de 1000 sermão que Deus me deu. Mais de 1000, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Ele cresça e eu desapareça. Eu nunca fui de falar nada, mas eu tenho sermões, os sermões que eu preguei, eu fazia questão de pregar os meus, para nunca ninguém dizer que eu plagiava. Eu não plagiava nada. Não plagiava nada, e hoje se eu quiser ministrar a mensagem de outra pessoa, vem e ministro, porque não sou proibido, mas eu não gostava de plagiar nada, não gostava porque eu aprendi isso logo no começo da minha carreira no Evangelho, que as coisas de Deus tem que ser, se você quer ser um pregador, você tem que pregar o que Deus te dá, não o que os outros têm, e não copiar os outros, nem copiar, nem no sentido espiritual, nem o jeito, nem os gestos, nem as línguas estranhas que alguém fala, nada, cada um tem que ter o seu ministério próprio. Isso eu aprendi, e isso eu guardei. Eu sempre fui contra xerox. Que aqui em Voti tinha um monte de xerox de Luiz Antônio, que vinha para o altar, aparecia outro Luiz Antônio, uma cópia do Luiz Antônio. Na Deus é Amor tinha um monte de cópia da Davi Miranda. Subia no altar, aparecia Davi Miranda. Entende? Então eu sempre quis o meu estilo próprio, e Deus me deu. E o pastor Luiz uma vez disse para mim, Levi, o obreiro tem que ter o seu estilo próprio. O obreiro não pode ser plágio de ninguém. E tem que ter a sua mensagem. Para chegar no altar e as pessoas não perceber, a pessoa não pode perceber que ele está pregando a mensagem de outra pessoa, isso é muito feio, né? E claro que um subsídio outro sim, mas não plagiar. E eu estava com o sermonário grande e a gente foi prestar assistência a uma irmã ali da cidade de Novo Hamburgo, uma irmã sofrida, a família tinha perdido a mãe, e nós fomos lá prestar assistência para aquela família. Deixamos ali o nosso veículo lá na frente, o veículo nem era meu na época, eu fui com o obreiro, nós fomos os dois juntos, eu e o evangelista, para assistir aquela família que está passando necessidade. Nós éramos ali responsáveis do campo e aí a gente foi lá. Bom, ficou lá minhas coisas dentro da maleta, no carro dele. Eu já tinha umas 500 mensagens, já tinha reformulado aquelas, já tinha ganhado mão sermonária. E sempre eu não aprendi a lição. Mas também a gente não acredita que alguém vai querer mensagens, né? Mas a fúria do diabo contra o sermonário. Entraram no carro, arrebentaram a porta do carro, no velório, nós lá, tudo de luto, ajudando a família que tinha perdido a mãe deles, lá apresentando o corpo da mãe deles.
na madrugada, quebraram o carro, entraram no carro, levaram as minhas coisas e a do obreiro. Levaram nosso dinheiro, nossas carteiras e de novo o sermonário. Aí eu fiquei muito... Não, ali eu confesso para vocês, eu digo, na segunda vez, não. Eu não vou mais fazer nada. Eu não vou mais recapitular, não vou mais cansar minha mente, eu não vou mais, de forma alguma. Fiquei muito triste, mas muito triste. 3h30, 4 horas da manhã, quando nós fomos sair lá, se despedimos da família da enlutada e fomos sair. Quando nós chegamos lá no carro, tivemos que ir do carro para a delegacia para poder prestar queixa, para poder tirar segunda via de documentos, foi identidade, foi tudo. Naquela época levaram todos os meus documentos, todos. Eu fiquei impressionado. Só não levaram o meu passaporte, porque na época eu acho que eu ainda não tinha o passaporte ainda. Mas os outros documentos levaram tudo. Bom, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu vejo nisso uma fúria do diabo sempre contra o meu sermão. É visível e plausível, e é muito fácil de perceber que o diabo, para mim, Deus deixou bem claro isso, o diabo nunca gostou que eu estivesse pregando. Satanás nunca gostou de forma alguma, porque eu sempre tive uma palavra articulada diferente das demais que tem por aí. Eu nunca fui aquele obreiro da congregação que se contentava naquele arroz com feijão ou naquela mensagem que não tinha um forte argumento doutrinário que chamasse as pessoas à santidade. A mensagem do canal Bíblia em Foco é uma mensagem de chamamento à santidade. E o diabo até hoje tem fúria. Ele faz com que as pessoas saiam do canal, com que as pessoas não ouçam, com que as pessoas não participem, não comentem. O diabo tem uma fúria muito grande com a mensagem que sai da nossa boca, porque a mensagem que sai da nossa boca não é a mensagem que nós queremos pregar. De forma alguma. Eu jamais venho a público, ou jamais subo a um altar, ou jamais falo em vídeo, ou em qualquer mecanismo que seja, se não for a vontade de Deus. Eu não falo para mim me beneficiar, ou para mim me enriquecer, ou para mim fazer amizade, ou para mim ganhar nome com alguém, não. Toda vez, nesses 30 anos de ministério, que está fechando agora, eu fechei 50 anos agora de 18 de outubro, eu tenho 30 anos de ministério, 25 anos de casamento, quero pedir perdão para os irmãos, que no vídeo passado eu falei bodas de ouro, não, bodas de prata. Esse ano que vem, se Deus quiser, eu e a minha esposa vamos estar comemorando no mês de junho, 27 de junho, aniversário do meu casamento, o dia que o meu paizinho nasceu, que Deus o tenha. Fiz a questão de casar no dia que ele fazia aniversário, mas ele já partiu e que Deus o tenha. Então fica muito fácil de eu guardar na minha memória, dia 27 de junho, dia do aniversário do meu falecido pai, é o dia que eu completo o meu aniversário de casamento. E esse ano que vem são 25 anos. E nesses 30 anos, nunca eu fiz aquilo que era para mim agradar os homens. Esse é o motivo de eu ser muitas das vezes cerceado, tolhido, deixado de lado, rejeitado, perseguido, humilhado e ignorado e mal compreendido, porque eu nunca fiz a vontade de ninguém dentro de igreja. Não. Agora, eu sempre quis que as pessoas fossem alcançadas e abençoadas pelo sermão. E sempre foi um sermão respeitoso, mas um sermão, verdadeiramente um sermão sem atalhos. Um sermão bem direto, levando a realidade da palavra de Deus. E hoje eu sei por que o diabo tem raiva do meu sermão. Por que o diabo tem raiva do sermão. Por que ele 2 vezes usou pessoas. Alguém diz, mas a pessoa que roubou o sermão do irmão ficou rico. Isso não me interessa, irmão. Isso vai resolver meu problema? Alguém que roubou meu sermão, se converteu, vai ficar rico? Glória a Deus, se foi por isso, para ele, amém. Mas para mim foi uma desgraça total, porque eu perdi o meu trabalho de anos. Vocês entendem? Então eu vi nisso a fúria do diabo. Mesmo que Deus transforme isso em bênção na vida de alguém, eu vi a fúria do diabo, querendo tirar de mim aquilo que Deus me deu. Até que eles não aguentaram os homens e dentro da igreja arrancaram o meu ministério. Eu sempre digo, eu e minha esposa comentamos, que a última vez que eu estava pastoreando, quando eles arrancaram meu ministério, foi como se arrancasse o meu coração de dentro de mim. E isso aconteceu na última igreja que eu pastorei, a Igreja de Jesus Cristo. Eu vi ali um conluio de homens maus querendo destruir a minha vida ministerial. Então, eu senti de comentar com vocês sobre essa fúria que o diabo sempre teve com o meu ministério, mais precisamente com o meu sermonário, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo.
e eu queria participar com vocês e acredito que vai ser de grande valia. Se você é um pregador verdadeiramente cheio de Deus, que tem uma palavra diferenciada, que verdadeiramente converte as pessoas, certamente o diabo vai odiar o teu sermonário, porque você não vai para cima daquele ambiente, daquele púlpito, daquele altar, pregar o que os outros querem ouvir. E você também não tem uma palavra ofensiva ao ser humano, você tem uma palavra que converte. E isso que o homem não quer mais que seja pregado hoje. E os demônios, eles barram, eles não querem de forma alguma que surjam obreiros que verdadeiramente preguem isso. Então eu queria participar com vocês, meus irmãos. A fúria que Satanás sempre teve com o meu sermonário. Por 2 vezes eu fui roubado todo o meu sermonário. E eu só prossegui porque Deus me deu muita graça. Porque tudo que eu passei na vida e tudo que já aconteceu no meu ministério não era para mim estar ministrando. Não era. As inúmeras vezes que eu fui cerceado e perseguido e calado, e Deus conseguiu me dar graça, que eu não sei nem como eu consegui, de onde eu tirei graça para estar de pé, insistindo no amor de Deus e falando e pregando essa mensagem que vocês escutam todos os dias no canal Bíblia em Foco. Eu acredito que exista alguém no Brasil que tem o mesmo sentimento de pregação, mas eu queria que alguém me mostrasse, porque eu acredito que exista, mas eu não conheço. Porque nós fomos chamados para defendermos o Evangelho. Nós fomos chamados para proclamarmos as boas novas de paz. E as boas novas, às vezes, não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Vocês entendem? Nós estamos passando por um momento extremamente difícil nessa nação. E muito implica em falta de sermãos, em falta de poder na palavra. Tá certo? Então, as pessoas, mas como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se eu for congregar com isso, com aquilo? Irmãos, nada adianta nós fazermos parte de uma igreja de credencial, de carteirinha, mas nós não termos compromisso com a palavra de Deus. Mas isso fica para outros vídeos. Aqui eu só queria compartilhar com vocês a fúria que o diabo tem com o meu sermonário. E eu queria partilhar com vocês, porque muitos de vocês não sabem, mas a gente foi roubado 2 vezes o sermonário. E foi só a misericórdia de Deus que nos deu graça para nós continuarmos avante. Eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração as orações de vocês que têm orado por mim, as contribuições. Vocês não sabem o quanto vocês têm feito a diferença na minha vida. Estou melhorando, me recuperando já um pouco mais dessa sei lá o que foi isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, se é uma virose, que doença terrível é essa que está no ar, tá? E eu quero agradecer a Deus, a todos vocês, e já quero voltar com outra temática aí, querendo Deus. Fica em Cristo, somente em Cristo nós não seremos enganados ou confundidos.